Today, I'd like to share with you some impressions from my recent research trip to Brazil, where I conducted a study on digital disinformation. Now, as you all know, digital communication has completely transformed the way in which information is produced, transmitted, and consumed. And what we have been observing over the past years is that there are rising levels of disinformation, of hate speech, and of polarizing content circulating on digital platforms. And that poses a threat to democracy and societal peace worldwide. When it comes to the question, what can we do to combat or even better to prevent disinformation, the simple and quick answer often is, we need content regulation. But this narrow focus on the regulation of online content is problematic for several reasons. The first reason is that legislative processes are very slow compared to technological advances. And so even the best law or the best legal provision that we may have today on the regulation of online content can already be completely outdated tomorrow because it has been overtaken by technological innovation. The second reason why the narrow focus on content regulation is problematic is that it fails to consider that the way in which digital disinformation emerges and also the way in which it impacts society is highly context dependent. So this depends on a number of factors, for instance, on the general social setting, the social cleavages and conflicts in a society. It depends on the setup of the media landscape. It depends on the political environment, and it also depends on the transparency and the capacity of national institutions. And so if international development cooperation wants to take effective measures to combat disinformation, then it needs to really look at this bigger picture and to adopt a more holistic perspective. My research was supported by Prodigies, which is a project funded by the European Union that facilitates the international exchange of knowledge between researchers who work on topics of digitalization and sustainable development. I started my research in Rio de Janeiro, where I was hosted by our partner institute, the Getúlio Vargas Foundation, Fundação Getúlio Vargas, or short FGV. There, I had the opportunity to meet and exchange with a team of the Applied Research Laboratory of FGV's Media School, the DAB Lab, where researchers use state-of-the-art technology to monitor and analyze the Brazilian political debate as it unfolds live on social media. Olá, eu sou Vitor Piaia, professor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Aqui no laboratório DAP Lab, nós fazemos monitoramentos do debate público e político nas redes sociais em diferentes plataformas. Monitoramos desde Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e todas as plataformas em que as pessoas discutem temas importantes para a sociedade dentro do ambiente digital. Aqui nós temos um monitoramento que nós fazemos, que é um monitoramento que acompanha as publicações dos parlamentares brasileiros nas redes sociais, nesse caso no Facebook e no Instagram. Com isso, nós conseguimos identificar quais são os principais temas que os representantes do Brasil tratam nas suas redes e identificar temas que importam para a construção de políticas públicas aqui no nosso país. Eu acredito que esse trabalho que nós fazemos, ele tem uma importância muito grande porque ele traz informações que não são fáceis de serem obtidas nas redes sociais e ele ajuda a entender possíveis tendências e fluxos de desinformação que acabam tendo impacto na forma como as pessoas entendem o país e formam suas preferências. From Rio, I traveled to Sao Paulo to learn more about how civil society combats disinformation in Brazil. I talked to representatives of different civil society organizations, such as, for example, Artigo 19, the Brazilian chapter of Article 19, which is an international human rights organization that works on topics related to freedom of expression and access to information around the world. Olá, meu nome é Paulo José Lara, eu sou co-diretor executivo da Associação Artigo 19 Brasil. Estou aqui para falar um pouco do trabalho que a gente faz, que a gente realiza
no campo do direito à comunicação, da liberdade de expressão e do acesso à informação. Atualmente, no Brasil, a gente tem 3 linhas temáticas de trabalho, uma relacionada à justiça climática e à liberdade de expressão, a outra eleições, democracia e autoritarismo, e a terceira de mercados digitais. Então, com essas 3 linhas temáticas, a gente busca cobrir uma ampla gama de assuntos relacionados à defesa e à promoção da liberdade de expressão e o acesso à informação. Um dos temas mais importantes e que vem sendo debatido pela sociedade civil global, por governos, por especialistas, é o tema da desinformação. É um problema complexo, multifacetado e que não vai ser resolvido simplesmente com a intensificação e o aumento de censuras ou de moderação de conteúdo. No artigo 19, a gente aposta numa estratégia de descentralizar e diversificar e pluralizar as fontes de informação através do suporte a grupos, pessoas, coletivos e veículos independentes que buscam passar informação e que buscam trabalhar em seus territórios para combater justamente as mentiras que têm sempre uma origem política, um interesse político e um interesse econômico de circularem. Desse modo, a gente enxerga que o processo de desinformação não pode ser colocado somente em pequenos grupos ou, enfim, pessoas, indivíduos, etc., mas sim observado de maneira mais geral, compreendendo também que os grandes veículos de comunicação também contribuem muito para informações maliciosas e que eles têm também uma grande responsabilidade nesse processo, mas focando principalmente em qual é o retorno financeiro e político e a razão pela qual esse interesse é levado a cabo por grandes empresas, empresas comerciais e também por grupos políticos que buscam influenciar o eleitorado. Desse modo, o acesso à pesquisa, o acesso à investigação, o acesso à informação de qualidade é uma maneira não só da gente lutar contra a desinformação desenfreada, mas também equalizar os conhecimentos da sociedade em relação aos debates que elas fazem sobre as suas manifestações, as suas expressões de caráter político, cultural e social. Assim, o reforço à liberdade de expressão e o acesso à informação também ajuda a sociedade a ser uma sociedade mais harmônica, ser uma sociedade mais dialógica e que compreende polos opostos sem precisar necessariamente censurá-los. Assim, a gente entende que a liberdade de expressão tem que ser focada em grupos historicamente marginalizados e que tiveram, ao longo da história, menos acesso aos meios de comunicação, menos possibilidade de demonstrar as suas vontades, mas ao mesmo tempo fortalecendo o jornalismo profissional, o jornalismo independente e fazendo com que todo esse movimento permita à sociedade a buscar melhores condições de vida, desenvolvimento e igualdade social. In Sao Paulo, I also visited Transparencia Brasil, a non-profit organization that works to promote the transparency and the integrity of Brazilian institutions and public policies. Olá, meu nome é Marina Atodi, eu sou diretora de programas da Transparência Brasil. A Transparência Brasil é uma organização não governamental criada em abril de 2000, justamente com este mote de que a transparência e o acesso a informações é uma das melhores ferramentas para combater a corrupção no país. A corrupção no país é uma questão muito premente, muito presente, no cotidiano, inclusive, dos brasileiros, e em especial na política. E o acesso a informações públicas, quando a Transparência Brasil foi criada, era muito precário. Hoje em dia a gente tem um avanço muito grande, muitas vezes em parte pelo esforço da Transparência Brasil. Por exemplo, a Transparência Brasil teve um papel fundamental na aprovação da Lei de Acesso à Informação brasileira e agora tem um papel fundamental na implementação, no avanço da implementação dessa legislação, por meio de diálogos com o governo, diálogos com o Congresso, diálogos com outros atores da sociedade civil que podem reforçar essa missão. E então a gente tem digamos, esse viés aí para acesso à informação e transparência pública. Também atuamos na agenda de integridade, ou seja, na criação ou aperfeiçoamento de processos, de legislações,
e de práticas no poder público para que haja menos janelas de oportunidade para a corrupção acontecer e mesmo para a ineficiência do Estado. E também atuamos bastante na área de controle social, desenvolvemos plataformas de tecnologia cívica em que a gente facilita justamente o acesso do cidadão a informações importantes como execução orçamentária, execução de políticas públicas, para que as pessoas também possam verificar se os seus interesses e os seus desejos estão sendo atendidos propriamente pelo poder público. When we talk about the combat of disinformation, it is also important to look at the flip side and to ask what is the state doing to provide access to information and how is it using digital opportunities to ensure that all citizens have access to public services. To learn more about this, I traveled to the capital, Brasilia, where I talked to civil servants at different institutions, such as, for example, the National Council of Justice. Olá, sou Doroteu Neto, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça do Brasil e sou coordenador do programa Justiça 4.0, um programa que busca maior eficiência do Poder Judiciário brasileiro, maior conexão entre os tribunais e conexão com as pessoas. Para que façamos isso, nós desenvolvemos aqui no Brasil a plataforma digital do Poder Judiciário para aproximar os tribunais, as cortes brasileiras de todo cidadão, envolvendo também e dando uma importância relevante para a transparência dos serviços judiciários no Brasil. Toda a população brasileira, ou seja, todo brasileiro, tem total acesso aos números do judiciário brasileiro. O quanto cada um dos juízes e servidores está produzindo, o custo que o Poder Judiciário tem no Brasil, e isso aproxima o cidadão do Poder Judiciário, mas também faz com que ele entenda o papel do Poder Judiciário brasileiro e como ele pode se inserir nesse serviço. Com a nossa plataforma, nós criamos várias ferramentas para aproximar o cidadão do Poder Judiciário. Ele pode desde fazer um requerimento de um simples documento, até mesmo ingressar com um novo caso no Poder Judiciário, muitas vezes sem advogado, utilizando as nossas ferramentas do balcão digital e do ponto de inclusão digital. O balcão digital é um ponto de acesso de qualquer telefone celular, de qualquer computador em todo o território brasileiro, que a população consegue acessar todos os serviços do Poder Judiciário. Mas aqui no Brasil nós temos uma importante massa de pessoas que está na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Isso implica dizer que eles são excluídos econômicos, excluídos sociais e também excluídos digitais. Para essas pessoas, o Conselho Nacional de Justiça pensou no ponto de inclusão digital. Ponto de inclusão digital é um local onde não há sede do Poder Judiciário, onde não há um prédio do Poder Judiciário, mas que há uma estação de atendimento ao cidadão e ele pode ir até aquele local e fazer a sua reclamação com funcionários, com servidores treinados para esse fim. Isso implica dizer que, por exemplo, em Roraima e em Rondônia e no Acre hoje, nós temos atendimento do Poder Judiciário no meio da floresta amazônica em todos os municípios. Isso não quer dizer que o Poder Judiciário brasileiro abandonou as suas viagens e as suas atividades itinerantes, porque o Poder Judiciário brasileiro vai também até essas pessoas. Mas isso quer dizer que nós queremos aproximar o cidadão do nosso serviço. So what the Brazilian case shows us is that there is actually a very broad range of strategies and different approaches in order to tackle and to counter disinformation that reaches from monitoring online discourse in order to detect disinformation and to call it out and to debunk it, or taking positive action in order to support small and independent media outlets in order to increase opinion plurality, or making public information more transparent and accessible to citizens.
However, what is important to realize is that none of these strategies or initiatives are quick fixes that, will work wonders overnight, but instead take years to build and to become effective. And this in turn means that investing in the integrity of the information space really is a long-term commitment that international development needs to take seriously and needs to prioritize.